Olá, hoje a gente vai mergulhar numa figura bíblica bem interessante, cheia de contrastes. Baraque, um nome forte, relâmpago, né? Chamado por uma batalha super importante, mas que, bem, a hesitação dele logo no começo meio que mudou tudo, quem levaria a fama no final. É uma história e tanto, lá do livro dos Juízes. Baraque aparece num momento, assim, bem caótico da história de Israel, né? Aquela época dos ciclos viciosos, o povo se afastava de Deus, era oprimido, pedia socorro, Deus mandava um libertador. E para guiar nossa conversa hoje, a gente está se baseando num artigo, certo? Do portal teológico Baraque, o guerreiro que auxiliou Débora. Isso. Ele ajuda a gente a entender melhor as camadas do Baraque, o contexto todo. Perfeito. Então, a ideia aqui é fazer essa análise mais a fundo mesmo. Entender a barra que Israel estava passando, qual foi o chamado específico para o Baraque, por que raios ele hesitou, né? E claro, a batalha que veio depois, as consequências, enfim, tentar montar o quebra-cabeça desse guerreiro. Para sacar o Baraque, a gente precisa primeiro, assim, visualizar a época dos juízes. Imagina um ciclo que não parava de se repetir. O povo de Israel abandonava a aliança com Deus, muitas vezes ia atrás dos deuses dos vizinhos, sabe? A tal da apostasia. E essa escapada religiosa tinha consequências bem práticas, né? Geralmente vinha a opressão na sequência. Exato. Como resultado direto disso, eles acabavam subjugados, sofrendo na mão de outros povos. Aí, quando a coisa apertava mesmo, eles clamavam a Deus e Deus respondia levantando um líder, um juiz, que não era só um juiz de tribunal, era um libertador mesmo, militar e espiritual. E o Baraque entra nesse ciclo, mas, pelo que eu vi, foi depois de um tempo de calmaria bem longo, né? O artigo fala em 80 anos de paz. É muito tempo. Sim, foi um respiro importante, conquistado lá atrás pelo juiz Eude, que derrotou o rei de Moabe, Eglon. Mas, como esse ciclo mostrava sempre, a fidelidade de Israel era meio instável. Depois que Eude morreu, o povo voltou a se desviar. E a resposta divina veio no mesmo padrão? Quem era o opressor dessa vez? O texto bíblico é bem direto. Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Olha, é importante notar que esse provavelmente é um Jabim II, tá? Não aquele que Josué derrotou séculos antes. Esse rei cananeu, através do comandante dele, o Sísera, impôs um domínio bem cruel ali nas tribos do norte de Israel. E não foi rápido. 20 anos de opressão é coisa demais. O artigo até destaca um ponto que devia ser apavorante: o poder militar do Sísera. Nossa, sem dúvida. O Sísera tinha, pasme, 900 carros de guerra feitos de ferro. Para a época, isso era o tanque de guerra dele, sabe? Tecnologia de ponta, uma força blindada, móvel, que parecia imbatível contra a infantaria de Israel, que era basicamente uma milícia. E ainda tinha infantaria numerosa junto. O domínio era pesado, a vida difícil, especialmente no norte. Caramba, 900 carros. E só depois de 2 décadas sofrendo assim é que o povo decidiu pedir ajuda a Deus de novo. É o que diz o texto de Juízes 4, verso 3. Depois de 20 anos, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É nesse ponto, nesse clamor desesperado, que a história começa a focar na Débora e, logo em seguida, no Baraque. Então vamos nele. Quem era esse Baraque antes de virar líder militar nessa história toda? Olha, Baraque era da tribo de Naftali. Ele nasceu lá por volta de 1200 a.C., em Quedes. A cidade dele ficava bem no norte, uma região que estava sentindo na pele a opressão do Jabim e do Sísera. E Quedes era perto de Azor, a capital cananeia. Isso quer dizer que ele cresceu vendo de perto o poder inimigo. Talvez até a violência deles. Isso deve ter marcado ele, né? Com certeza, viver debaixo dessa sombra constante de um inimigo tão superior militarmente, claro que teria um impacto. A Bíblia menciona o pai dele, Abinoão, também de Quedes. O nome dele, curiosamente, significa "meu pai é gracioso". Mas fora isso, não sabemos muito da família.
O artigo estima que ele viveu mais ou menos entre 1200 e 1130 a.C., mas a idade exata quando foi chamado, a gente não sabe. Entendi. O povo clama, a situação tá horrível, como é que Deus começa a agir para libertar o povo e como Baraque entra nisso? A ordem de Deus não veio direto para o Baraque, sabe? Veio através da Débora. E ela era uma figura e tanto. Profetisa, esposa junto ao Lapidote, da tribo de Efraim, e ela já atuava como juíza em Israel, resolvendo questões do povo e, nesse momento, transmitindo a palavra de Deus. Uma mulher sendo juíza e profetisa. Isso já era bem significativo para a sociedade da época, imagino. E qual foi a mensagem dela para o Baraque? A Débora chamou Baraque e deu a ordem do Senhor, bem direta. Vai lá, reúne 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, que eram as mais oprimidas ali perto, e leva eles para o Monte Tabor. E a promessa divina era clara. Deus ia atrair o Sísera, com todo o exército e os carros dele, para o riacho de Quisson e ia entregar tudo nas mãos do Baraque. Uma ordem clara, com promessa de vitória divina, parecia um plano fechado. Mas é aí, né? Aí que a história do Baraque dá aquela virada inesperada, por causa da resposta dele. Exatamente. Diante dessa ordem, dessa promessa toda, o Baraque, ele hesita. Ele responde para Débora com uma condição. Basicamente ele diz, olha, se você for comigo eu vou, mas se você não for, eu não vou não. Quer dizer, ele condicionou a obediência dele, a liderança dele, a presença física da profetisa junto na batalha. Que coisa! Recusar sem ela, mesmo com uma ordem divina tão clara. O que será que estava por trás disso? Medo, falta de fé? Ele precisava dessa validação humana ali do lado? Olha, a interpretação que mais aparece e que o nosso artigo também apoia é que essa condição veio do medo mesmo, de uma fé meio balançada. Parece que ele ficou intimidado com a fama e o poder do Sísera, especialmente aqueles 900 carros de ferro, né? A presença da Débora, a profetisa, talvez para ele fosse tipo uma garantia visível, constante, de que Deus estava provendo, sabe? Algo que ele sentiu que precisava para encarar um inimigo daquele tamanho. E a Débora? Como ela reagiu a essa condição? Aceitou? Aceitou e com ele sim. Mas não sem antes deixar bem clara a consequência dessa hesitação. Ela disse algo como, beleza, eu vou com você, mas a honra por essa campanha não vai ser sua, porque o Senhor vai entregar o Sísera nas mãos de uma mulher. Uma profecia direta, a glória principal, a derrota do general inimigo, não ia para o currículo do Baraque. Que ironia. O relâmpago hesita e, por causa disso, a maior honra escapa dele. Com essa condição aceita e a profecia no ar, como é que eles começaram a se preparar para a batalha? O Baraque, agora com a Débora junto, subiu lá para Quedes e convocou os homens de Zebulon e Naftali. Os 10.000 guerreiros se juntaram e marcharam para o Monte Tabor. É uma montanha com uma posição estratégica ótima, que domina a vista ali da planície do Vale de Jezrael. E essa localização é crucial, né? O Monte Tabor dá uma vantagem para a defesa, enquanto a planície lá embaixo é justamente onde os carros do Sísera seriam mais eficientes. Exato. O Sísera, quando ficou sabendo que os israelitas estavam se juntando no Tabor, não perdeu tempo. Juntou todo o exército dele, incluindo os temidos 900 carros de ferro, e marchou lá de Aroset-Agoim até perto do riacho de Quizon, naquela planície enorme, prontinho para esmagar a infantaria de Israel assim que eles descessem do monte. O palco estava montado para um confronto que, militarmente falando, parecia totalmente desigual. Como é que a batalha aconteceu, então? Foi aí que a intervenção divina que a Débora tinha prometido aconteceu. Quando ela deu o sinal para o Baraque descer, vai, porque hoje é o dia que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos, Deus agiu. O texto da Bíblia diz que o Senhor desbaratou ou trouxe confusão sobre o Sísera, todos os carros e todo o exército dele. Desbaratou. Como assim? Tipo um pânico geral? Exatamente. Um caos total tomou conta dos cananeus. Os soldados do Sísera largaram tudo. Largaram os carros valiosíssimos, imagina o pânico para abandonar uma arma daquelas, e começaram a fugir desesperados, a pé. A disciplina militar foi pro espaço na hora. Impressionante.
O artigo também menciona uma coisa interessante sobre as condições naturais do rio Kizom, que pode ter ajudado nisso. Isso. Com base em interpretações, talvez até influenciadas pelo Cântico de Débora, lá em Juízes 5, existe a ideia de que Deus pode ter mandado uma tempestade repentina, muito forte. Isso teria feito o riacho de Kizom transbordar, transformando a planície num lamaçal gigantesco. Ah, entendi. Aí os carros de ferro... Desastre natural bem na hora H. Com o inimigo em fuga, todo desorganizado, o que os israelitas fizeram? O Baraque liderou os 10.000 homens dele numa perseguição sem dó. Desceram do monte e foram para cima dos cananeus em fuga. E essa perseguição foi longa, viu? Quase 30 quilômetros na direção de Aroset-Agoim, que era a base do Sísera. O resultado foi um massacre total do exército cananeu. O texto diz que não sobrou nenhum só soldado deles. Uma vitória esmagadora, completa para Israel. Mas a profecia da Débora ainda não estava 100% cumprida. O general Sísera não estava entre os mortos ali no campo de batalha principal, né? Não. Ele percebeu que a batalha estava perdida, largou o carro dele e fugiu sozinho, a pé, tentando salvar a própria pele. E para onde ele foi buscar abrigo? Não podia voltar para a base dele, imagino. Ele saiu da rota principal de fuga e foi procurar refúgio na tenda de uma mulher chamada Jael, esposa de Éber, o queneu. Os queneus eram um clã meio aparentado dos midianitas, descendentes do sogro de Moisés, e eles tinham um acordo de paz, ou pelo menos uma neutralidade ali com o rei Jabim, de Hazor. Por isso Cícera achou que ali estaria seguro. Parecia uma escolha lógica no meio daquele caos todo. A Jael recebeu ele... Sim, e de um jeito que parecia bem hospitaleiro no começo. Ela convidou para entrar, falou: "Entra, meu senhor, entra aqui, não precisa ter medo." Ele pediu água, ela deu leite para ele, talvez uma hospitalidade extra ou, como alguns pensam, para ele pegar num sono mais pesado ainda. Cobriu ele com um manto e, quando ele pediu, prometeu ficar de guarda na entrada da tenda e dizer que ele não estava lá se alguém perguntasse. Tudo indicava que ele tinha achado um porto seguro. Mas aí vem outra virada dramática na história. Com certeza. Enquanto Cícera dormia pesado, exausto da batalha e da fuga, a Jael agiu. Pegou uma estaca da tenda, uma coisa comum para ela que vivia acampando, e um martelo. Chegou perto dele, quietinha, e pá! Cravou a estaca na têmpora dele com força, tão forte que atravessou o crânio e prendeu a cabeça dele no chão. Uma ação chocante, brutal mesmo. Nossa! Assim, do nada, pelas mãos da mulher que ofereceu abrigo, morre o comandante do exército mais temido da região. A profecia da Débora se cumpriu na mosca. Exatamente. O artigo até lembra daquela pintura famosa do James Tissot, que mostra o momento em que o Baraque chega procurando Císera e encontra Jael na porta da tenda, mostrando o corpo do general morto lá dentro. A honra pela derrota do chefão inimigo foi de fato para uma mulher. O impacto dessa morte, junto com a destruição do exército, isso deve ter sido um golpe fatal para o rei Jabim. Foi o fim da linha para o poder militar cananeu ali na região. Mesmo que a derrota final do Jabim tenha demorado um pouco mais, essa batalha foi o ponto de virada total. E para Israel, o resultado imediato foi enorme. Que foi? O livro dos Juízes registra que, depois dessa vitória, que foi fruto da liderança espiritual da Débora, da ação militar do Baraque e do ato decisivo da Jael, a terra teve paz por 40 anos. Mais um ciclo de opressão quebrado e um período longo de descanso para Israel. Certo. Agora, voltando um pouco para a figura do Baraque, especialmente para aquela hesitação dele. O artigo que a gente usou parece ter uma visão bem definida sobre como ler essa atitude, né? Sim, o artigo reflete uma interpretação teológica bem comum que vê a hesitação do Baraque como um ato de covardia e falta de fé. O argumento é que, mesmo com a ordem direta de Deus e a promessa de vitória, ele se deixou levar pelo medo do inimigo, precisando de um apoio humano, a presença da Débora, para conseguir agir. E a transferência da honra para Jael. Como a fonte explica isso do ponto de vista teológico? Qual seria o propósito de Deus nisso tudo? A visão apresentada é que Deus armou as coisas para cumprir a palavra dele
dita pela Débora, e mais importante, para mostrar a soberania dele. A vitória não dependeria só da força militar ou de um herói homem que pudesse levar todo o crédito. Ao entregar a honra final para Jael, uma mulher de um clã que nem era israelita, agindo dentro da própria tenda, Deus estaria mostrando que ele age, através de quem ele quer, muitas vezes de jeitos inesperados para cumprir seus planos e abençoar o povo dele. Reforça aquela ideia de que a vitória vem pela fé e obediência a ele, não só pelo poder humano. Isso me faz pensar. O artigo considera outras possíveis razões para a hesitação do Baraque, além da falta de fé e do medo? O artigo menciona que a maioria dos estudiosos bíblicos realmente aponta para o medo e para a fé vacilante, como a causa principal, por causa da intimidação dos 900 carros de ferro. Mas reconhece que existem outras hipóteses, sim, embora minoritárias. Tipo quais? Alguns poucos levantam a ideia de que talvez o Baraque não se sentisse pessoalmente capaz para uma missão tão grande, embora o texto não dê muita pista disso. Outros pensam que talvez a exigência dele fosse mais uma tática para ganhar tempo, se preparar melhor ou para garantir que a presença da Débora ajudasse a unir mais as tribos. Mas, no fim das contas, a fonte conclui que a explicação que mais fecha com a história e as consequências é mesmo a da fé, meio fraca diante do tamanho do desafio. E só para deixar claro, qual era exatamente a relação entre Baraque e Débora? Tinha algum parentesco? Não há nada na Bíblia que indique isso. A Débora era a juíza e profetisa de Israel naquele momento, a porta-voz de Deus para aquela situação específica. O Baraque, ao exigir que ela fosse junto, parece que via nela a personificação da orientação do aval divino para a missão. A relação era de liderança espiritual por parte da Débora e liderança militar por parte do Baraque, trabalhando juntos naquela campanha. Entendido. E antes da gente fechar, aquele detalhe sobre o nome Baraque. Ah, sim. O nome hebraico Barak, significa raio ou relâmpago, um nome que sugere rapidez, força, um brilho repentino. O que torna a hesitação dele ainda mais irônica, né? O relâmpago que demorou um pouco para brilhar por conta própria. Exato. Um contraste interessante. Muito bom como esses detalhes enriquecem a história. Então, fazendo um resumo rápido, temos o Baraque, o relâmpago, chamado por Deus através da Débora para libertar Israel dos cananeus. Ele dá aquela hesitada, condiciona a ida dele à presença da profetisa. Isso. Daí ele lidera os israelitas na batalha, tem um papel militar super importante numa vitória esmagadora, que só foi possível pela ajuda de Deus, mas, como a Débora tinha dito, a honra pela morte do chefão inimigo, o Sísera, não fica com ele. Vai para Jael, uma mulher queneia que age de um jeito decisivo e totalmente inesperado. E a gente não pode esquecer dos papéis centrais da Débora, como a bússola espiritual e a líder que começou tudo, e da Jael, cujo ato de coragem selou a vitória e cumpriu a palavra de Deus. É uma história com vários protagonistas, onde a glória acaba sendo distribuída de um jeito bem surpreendente. Exatamente. O que talvez nos leve a uma última reflexão, né? A história do Balaque, com essa mistura toda de chamado divino, hesitação humana, obediência meio condicionada, mas participação real na vitória, ela nos convida a pensar sobre o que realmente é coragem, o que é fé. E como as honras, os méritos pelas grandes vitórias são distribuídos, né? Será que vão sempre para quem está lá na frente ou para quem demonstra a fé mais perfeita? Pois é. Como isso se aplica não só nessas histórias antigas, mas nas dinâmicas de reconhecimento, de mérito, nas nossas próprias vidas, nos nossos desafios. Quem acaba levando a fama e por quê? Uma excelente provocação para a gente terminar. Fica aí a reflexão sobre legado, sobre fé, sobre a complexidade da liderança e como às vezes a história reserva as maiores honras para quem age de forma inesperada, mesmo quando outros, talvez os mais esperados, hesitam.